Olá, caríssimos, eu sou o professor Ademar Solon, sou do canal Gotas de Catequese no YouTube e estou aqui este mês conversando dentro do quadro Bate-Papo Cristão no Café Católico dos meus amigos que me convidaram para fazer essa participação neste mês com vocês, e nós estamos tratando sobre a problemática da ideologia de gênero. E hoje, nesse nosso quarto encontro, nós estamos no quarto encontro, nós vamos falar um pouco sobre como é que se insere hoje em dia a ideologia de gênero, como é que ela está presente na nossa vida, né? E desconstruindo o ser humano a partir das crianças e adolescentes, né? Bom, nós falamos lá no primeiro encontro que a ideologia de gênero, o conceito que eles trazem é de uma construção social, e o gênero é uma construção social, e para fazer essa construção social é necessário que tenha elementos que possa conduzir os seres humanos a escolher o seu gênero e não admitir que ele nasce com dois sexos apenas, o masculino e o feminino. Então, foi preciso montar um arcabouço. Muito dinheiro se colocou, né, nessa teoria, e muito dinheiro se coloca, e nós temos muitas organizações no mundo financiando o desenvolvimento da ideologia de gênero. É claro que tudo isso coordenado e orquestrado pela Organização Nacional das Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas, nacional não, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, e a partir dela, por entidades como a Unesco, que cuida das escolas, dinheiro vem para aí, e espalhada pelos países, utilizam-se a formação de professores para que apliquem os conceitos da ideologia de gênero, mesmo sendo uma falácia, mesmo sendo uma teoria já amplamente refutada. Não existe nenhuma condição em que a gente montando a coisa, o gênero seja o que se diz, né? É uma fantasia. O signo gênero tem um significado, que é a construção social, mas a gente não consegue o referente, a gente não consegue identificar a coisa na realidade. Então, esse arcabouço montado através das escolas, formação de professores, pós-graduação, cursos de graduação, formando pessoas profissionais, principalmente na área de humanas, essa formação da cabeça destes, entre aspas, intelectuais, vão permear, vão entrar nas escolas e dentro da escola orientar crianças de forma que aquelas crianças, a mentalidade delas seja desconstruída, ao invés de construir, ela seja desconstruída, para que ela não perceba mais que ela é um menino ou uma menina, né? E dentro disso, o que se diz é que é para debelar o preconceito. Mas na aula que vem a gente vai ver como é que se debela preconceitos, né? Então, dentro da escola, começou-se a utilizar vários elementos, várias técnicas de incentivo para que os meninos e as meninas, eles já não se sintam meninos e meninas, mas se sinta um gênero neutro, né? De forma que quando ele estiver na adolescência ou na fase adulta dele, ele consiga escolher a sua sexualidade. A gente sabe que muito tem acontecido, muitos distúrbios com crianças e adolescentes, que eles já não sabem mais o que são, e essa construção ou desconstrução feita dentro da escola é financiada por muito dinheiro. Bom, paralelo a isso, existem os teóricos que estão nas universidades, com muitos pesquisas científicas, né, levadas em consideração apenas a parte de escrita, né, não existem formas, como a gente discutiu no nosso encontro passado, uma forma de fazer um estudo, um ensaio científico, mostrando que essa construção sendo feita, o indivíduo ele vai ser plenamente viável e eficaz na sua vida, escolhendo a sua sexualidade. Não, a gente viu que no caso do John Money não funcionou. E muito pelo contrário, foi traumático para todo mundo, para a família Heimer. Então, em paralelo com essa formação dos professores, precisam os intelectuais construir esse arcabouço teórico, porque fica só na teoria, nós não temos nada na prática que evidencie que A mais B é igual a C, vocês lembram lá do nosso segundo encontro, e dentro das universidades, muitas linhas de pesquisa nessa área têm sido
tem sido colocado dinheiro para desenvolvimento nessas linhas de pesquisas, e essas linhas de pesquisas, elas elaboram muitos livros, muitos documentos que vão para a formação de professores, e esses professores formam crianças, né? Então essa é uma desconstrução em cadeia. Por outro lado, nós temos também a propaganda, a mídia dentro da propaganda mesmo, de produtos, né? Permeado com a ideologia de gênero, de forma que isso fique palatável para a sociedade, para que a sociedade se acostume com esses conceitos, né? Mesmo sendo fictícios, mesmo sendo fantasiosos, mas as pessoas se acostumem com esses conceitos, e nós vamos alimentando isso, seja pela televisão, seja pela mídia, jornal, né? Jornais, TVs, filmes. Então também o campo artístico, né? Com os cantores, com a poesia, com a arte pintada, no cinema. Então também já se adentrou a ideologia de gênero aí. A Disney está permeada de elementos da ideologia de gênero, de forma que as crianças, vendo aquelas mensagens subliminares, aquilo fica palatável, fica permeável. Os pais, vendo, também trabalham isso como sendo um combate ao preconceito. Na verdade, os ideólogos estão colocando essas informações no subconsciente das pessoas, e isto vai fazendo com que as pessoas fiquem impregnadas dessa ideologia e vá se desconstruindo o ser humano. É claro que uma mente desconstruída, qualquer coisa se apodera dela, né? Então nós temos aí a intenção de por que disseminar a ideologia de gênero, se não é para a proteção da mulher, se não é para a proteção daqueles que têm uma afetividade sexual voltadas para o mesmo sexo, né? Ou outros tipos de afetividade ou de sexualidade, né? Essas coisas nós percebemos. Mas a ideologia de gênero, ela vem para desconstruir, inclusive a própria mulher, né, que já se desconstrói, ela já não tem a identidade feminina, o masculino, o macho, também já não tem a sua identidade masculina, e os dois já perdem a sua identidade. E aqueles ditos que têm atração pelo mesmo sexo, eles também são destruídos, porque eles são usados como massa de manobra, e eles também já não se encontram, eles já não se definem, porque é tão fluido a quantidade de ditos gêneros que existem, que eles já não conseguem se identificar em nenhum, e isso também definha a mente deles, e todo mundo passa a viver numa fantasia. Então, são dessas formas que a ideologia de gênero tem entrado na nossa sociedade, através das escolas, principalmente crianças e adolescentes, para crianças e adolescentes, nas músicas, nas danças, nos filmes, na arte de forma geral e na propaganda. Também nas notícias, jornais, notícias, tudo se fala com um toque e viés de ideologia de gênero, inclusive querendo mudar a linguagem. A linguagem mudada é próprio da revolução. Então, à medida que a pessoa muda a linguagem, a pessoa também perde a sua identidade. Destrói-se a história, destrói-se a linguagem, destrói-se o ser humano. Bom, dessa forma eu quero me despedir de vocês hoje e convidá-los para o nosso quinto e último encontro, que nós vamos ver um pouco como é que nós podemos reverter esta situação, porque ainda há jeito, né? E como é que a gente trata para debelar isso da nossa sociedade. Eu encontro vocês lá na nossa quinta aula. Até lá, até breve.